Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, meus irmãos, que vamos estar falando hoje sobre os falsos profetas, falsos, aleluia, que têm se multiplicado assustadoramente. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos amados, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de número 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldade, da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal, e fazem raiva o meu povo Israel. Está vendo aí, meus irmãos? Aqui fala, meus irmãos amados, sobre sacerdote, sobre profeta, e fala sobre o povo de Deus. Que muitos profetas profetizam não em nome de Deus. Eles profetizam no nome do Baal. E hoje em dia, meus irmãos amados, muitas pessoas têm sido enganadas por muitas pessoas que dizem que são apóstolos, que são bispos, que são presbíteros, que são pastores, aleluia, mas eles, meus irmãos amados, não foram levantados por Deus. Eles foram levantados pelo homem. Louvado seja Deus, porque todos os profetas, aleluia, Deus enche ele do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia. Todos os homens, aleluia, que são verdadeiramente levantados por Deus, aleluia, eles temem a palavra de Deus. Eles pregam verdadeiramente uma mensagem de salvação, uma mensagem para o povo se arrepender, para o povo se converter dos maus caminhos e voltar, aleluia, para a palavra. Porque a palavra alimenta a alma faminta. A palavra liberta. A palavra nos limpa. A palavra de Deus, meus irmãos, não é comida e não é bebida, mas é poder de Deus. É o poder de Deus para todos aqueles que crê. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, nós temos aqui o profeta de Deus, o profeta por nome Jeremias. Deus levantou este homem, meus irmãos amados, como profeta, aleluia, para falar, aleluia, inspirado por Deus, a palavra para o povo, aleluia, se arrepender e se converter e voltar para Deus. Porque o povo, aleluia, estava acreditando nos falsos profetas, porque entregavam uma meia mensagem, entregavam a mensagem pela metade, uma mensagem, aleluia, de vida fácil, de vida sem renúncia e de vida sem cruz. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, o povo começou a perseguir o profeta Jeremias. Chegou o ponto, meus irmãos, que até mesmo o sacerdote não suportar as mensagens de Jeremias, porque ele pregava contra o pecado, contra a idolatria, aleluia, e contra todo tipo de erro, transgressão aos mandamentos do Senhor. Nós vemos hoje em dia, meus irmãos amados, aleluia, os verdadeiros atalaias de Deus,
sofrendo retaliação, sofrendo injustiça, perseguição, por causa da palavra viva, a palavra genuína, que transforma, aleluia, a criatura para ser um filho de Deus, um homem de Deus. Meus irmãos amados, aleluia, para nós buscar a palavra de Deus da boca desses homens, uma palavra verdadeiramente reta, uma palavra, aleluia, sem massagear o meu ego e o teu ego. Doa quem doer, goste quem gostar. Homem de Deus, mulher de Deus, entregue a palavra de Deus por completo. Entregue a mensagem de Deus, goste quem gostar. Quem te justifica é Deus. Quem vai te dar recompensa é Deus. Aleluia. Nós vemos, meus irmãos amados, aleluia, que os apóstolos verdadeiramente são homens perseguidos. São homens, aleluia, que as pessoas vão perseguir, vão querer apedrejar, vão querer, aleluia, maltratar. E hoje em dia nós não vemos nada disso. Nós vemos as pessoas dizendo que são apóstolos, aleluia, muitos vendendo sal grosso, muitos vendendo rosa ungida, água ungida. Louvado seja Deus. O evangelho não é isso, meus irmãos. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é para o homem se arrepender do pecado, da mentira, da fofoca, da ingratidão, da impiedade, do adultério, da prostituição. É para o homem se arrepender dessas coisas e ser verdadeiramente um homem cidadão do céu, uma mulher santa, aleluia, para obedecer a Deus em toda maneira de viver. Nós vemos aqui, meus irmãos amados, que na época do profeta Jeremias, esses profetas, aleluia, já estavam ali no meio do povo de Deus, já estavam ali contaminados. E hoje em dia tem muitas pessoas seguindo os profetas de Baal. Aleluia. Não é Deus que levanta esses profetas não, meus irmãos, que fica pregando aí um evangelho meia boca, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem perseguição. Nós vemos os cristãos da igreja primitiva, que eles cultuavam a Deus nas cavernas, e muitas das vezes tinha que sair da cidade para cultuar a Deus, porque o povo não suportava, meus irmãos, o evangelho da salvação. O povo quer Deus, quer Jesus, mas não quer a doutrina, não quer se santificar, não quer abandonar, aleluia, a sensualidade, a carnalidade, a libidinagem, aleluia. Muitas pessoas querem Deus, querem pregar, quer, aleluia, passar revelação, profecia, aleluia, mas não quer viver uma vida nova. Uma vida nova, meus irmãos amados, diante da palavra do Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos amados, hoje em dia, aleluia, eles são crentes só na igreja, mas dentro de casa, muitas das vezes, maltrata a esposa, maltrata os filhos, aleluia. Dentro de casa, aleluia, eles estão lá torcendo pro Corinthians, aleluia, envolvido com, aleluia, Corinthians, a política. Louvado seja Deus. Concorda com muitas coisas. Outros até mesmo assistem novela. Meu Deus do céu. Porque estão seguindo os profetas mentirosos. Os profetas que diz não tem nada não. Não tem nada a ver. O que que tem? Aleluia. Esses demônios, meus irmãos, veio das profundezas do inferno. Veio das profundezas de Satanás. E a Bíblia fala que Deus viu loucura nesses mensageiros do inferno. Que Deus abençoe a nossa irmã Laudeci, a nossa irmã Marta. Que Deus abençoe a todos vocês que têm acompanhado essa live. Louvado seja Deus. É para a nossa edificação. É para nós continuar, minhas irmãs e meus irmãos, acreditar, aleluia, que esta palavra passa os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar. Aleluia. O que era pecado ontem é pecado hoje e é pecado amanhã. O que era santidade ontem é santidade hoje e é santidade amanhã. Que Deus abençoe nossa irmã Mara Oliveira.
Glórias a Deus, aleluia. Então, meus irmãos amados, nós estamos lendo aqui, aleluia, sobre Jeremias capítulo 23, contra os falsos profetas, aleluia. Muitos pregadores também, meus irmãos, que são pregadores de Baal, pregadores de Balaão, são mercenários. Eles pregam por dinheiro, eles cobram 1.000, eles cobram 2.000 para levar uma mensagem, aleluia, que muitas das vezes não combate o erro, não combate, aleluia, o adultério, não combate, aleluia, a injustiça, a mentira, aleluia, a falsidade. Esses mensageiros são mensageiros de Satanás, porque o verdadeiro homem de Deus, ele vai pregar o arrependimento, ele vai pregar o conserto, ele vai pregar o prumo, aleluia, que o homem de Deus tem que andar, que a mulher de Deus precisa andar, porque nós temos que andar na sinceridade diante de Deus, em boas obras, aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, versículo 14 de 23 de Jeremias diz: mas os profetas de Jerusalém vejam uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Está vendo aí, meus irmãos? Os moradores de Sodoma e Gomorra, aleluia, provocaram a ira de Deus. Eles provocaram a cólera de Deus, o furor de Deus. Eles mereceram, aleluia, a ira de Deus, porque não queria voltar para Deus. Eles não queriam, aleluia, saber das coisas de Deus, porque Deus é santo e exige sinceridade e santidade. Hoje em dia as pessoas querem o evangelho de prosperidade, um evangelho que não vai contra a vaidade pecaminosa, um evangelho fácil, um evangelho, aleluia, de meia boca, de meias verdades. E esse evangelho é o evangelho anátema. O apóstolo Paulo fala para nós não crer nesse evangelho anátema. O que é anátema? É o evangelho maldito. E o evangelho maldito, esse evangelho anátema, tem se multiplicado em muitas cidades, em muitos bairros. Não tem diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Fica lá as pastoras, as bispas, as missionárias, as pregadoras de calça comprida, brinco na orelha, batom na boca, cílios pintados, base no rosto, as mulheres de, aleluia, cortando o cabelo, as mulheres com, aleluia, pranchinha no cabelo, mostrando o decote, aleluia, roupa sem manga, meia manga, os homens lá, aleluia, muitos até mesmo de short, urimicalabacaia, alamanderrécia, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, às vezes, meus irmãos, dá até nojo. Essas pessoas dizem que estão servindo a Deus, que estão servindo a Deus, só se for o Baal, né? Só se for o Baal, porque ele gosta de pintura. O Baal gosta de maquiagem, de bijuteria. O nosso Deus, ele reprova tudo isso. Tem que ter sinceridade, arrependimento. Aquilo que você gostava, amava antes, vai ter que deixar tudo. Vai ter que crucificar tudo isso, o mundo e a sua carne, para agradar aquele que te chamou. Aleluia. Meus irmãos amados, uma batalha contra a carne. A carne muitas das vezes não quer ver os cabelos, aleluia, grisalho. A carne quer pintar os cabelos, quer, aleluia, trocar de mulher como se troca de roupa. Então tem muitas igrejas contaminadas mesmo, irmã Marta. Aleluia. Eles falam assim: Deus só quer o coração. Mas Deus diz na sua palavra que Ele quer espírito, alma e corpo. Deus não é açougueiro. Deus não vai salvar só o coração. Deus vai salvar o corpo da pessoa. O corpo vai ser ressuscitado. Muitos para o desprezo eterno, para a vergonha eterna.
mas outros para a salvação. Aleluia, para morar com o Senhor. Está, aleluia, andando em ruas de ouro, na Nova Jerusalém. Então, muitas igrejas têm se tornado como Sodoma e Gomorra. Por quê? Aleluia, tem feito coisas horrendas que não é nem lícito nós falarmos. Louvado seja Deus. Os profetas de Baal têm se multiplicado, meus irmãos. Cada esquina você vê uma igreja. Cada cidade você vê igreja. Mas tu vai lá ver a doutrina. Tu vai ver lá como é que é a doutrina deles lá. Eles têm time de futebol. Muitos são políticos. Muitos estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento. As mulheres pintadas que nem Jezabel. Os homens, aleluia, todo bombado, saradão, né? Fazendo academia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, está uma pouca vergonha. Tá, aleluia, uma falta de temor, meus irmãos, nessas igrejas. Aleluia. E muitas pessoas que querem verdadeiramente um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, eles ficam em dúvida. Quem será que está falando a verdade? Quem está pregando a verdade? Irmãos e irmãs, hoje a tua dúvida, se você tiver uma dúvida hoje, vai cair por terra. Porque quem está na verdade é aquele que fala a verdade. E pelos frutos você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Fruto digno de arrependimento, nova criatura, novo modo de viver. É nas vestes, é no falar, é no proceder, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa. Ele é uma nova criatura. Verdadeiramente ele nasceu de novo. Não podemos seguir, meus irmãos, qualquer pastor, qualquer dirigente, qualquer mensageiro, qualquer diácono, qualquer presbítero. Não podemos seguir, meus irmãos, sem antes pôr a prova. Nós temos que colocar a prova se verdadeiramente eles estão falando da parte de Deus ou do Baal. Orimicalabadácia, oh maravilha do céu. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que são crentes na igreja e muitas das vezes eles pregam um evangelho falso, falando, aleluia, que Deus, aleluia, é contigo, sem você abandonar o Egito, o pecado, a mentira, o adultério. Deus é com aqueles que se arrependem. Deus é com aqueles que têm se esforçado, aleluia, para andar em santidade. Porque Deus não quer muita obra. Primeiramente, Deus quer nossa obediência. Deus quer primeiramente a nossa obediência. Obediência à palavra de Deus. Submissão à palavra do Senhor. Mas muitas pessoas têm sido verdadeiramente como Sodoma e Gomorra. E esses tais, meus irmãos, vão provar da ira, do furor, aleluia, da cólera de Deus, se não se arrependerem. Diz mais a palavra de Deus, versículo 15 de 23 de Jeremias. Portanto, assim diz, aleluia, o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer as losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Hoje em dia, meus irmãos, tem milhares de evangélicos, milhares e milhões de evangélicos, mas nós vemos aí, meus irmãos, que é uma geração fraca, uma geração débil, uma geração que você não pode pedir para eles, aleluia, fechar, aleluia, o cabelo do peito, que eles ficam irados, eles ficam endemoniados. É uma geração fraca, meus irmãos, que não consegue ficar uma hora de joelho, uma geração que não consegue, aleluia, uma repreensão para eles é motivo de sair da igreja e ir para os braços do diabo. Aleluia, eles não suportam mais, aleluia, uma exortação. É uma geração de mimimi, de dodói, aleluia.
Eles preferem mais a mentira do que a verdade. Eles preferem mais o açúcar do que o sal. Eles preferem mais as trevas do que a luz. Eles preferem mais, aleluia, o Baal do que Jesus. Meu Deus do céu. Mas nós vamos continuar, meus irmãos, neste evangelho. Os irmãos da igreja primitiva, aleluia, eles eram lançados na cova dos leões. Os leões comiam eles, as crianças, as mulheres, mas eles louvavam a Deus. Eles glorificavam a Deus. Muitos eram queimados vivos, mas eles louvavam a Deus, glorificavam a Deus. Hoje em dia, se o evangélico ficar desempregado, ele já começa a murmurar. Se o pastor colocar ele de banco ou tirar ele da frente da obra, ele já começa a blasfemar, a murmurar. Que Deus abençoe nosso irmão Alejandro Alves. E também o alvo é Cristo. É isso mesmo, o alvo é Cristo. Se nós olharmos para a igreja, meus irmãos, aleluia, do passado e como está a igreja hoje, meus irmãos, está uma verdadeira pouca vergonha. A igreja de hoje está verdadeiramente uma igreja da Babilônia, uma igreja meretriz. As mulheres com a saia acima do joelho, as mulheres mostrando as pernaças descobertas, toda depilada. Para que mostrar as pernaças, minha irmã? Para que mostrar a pernaça, minha irmã? Cubra as suas pernas em nome de Jesus Cristo. Que esta mensagem possa alcançar outras irmãs que gostam de sair acima do joelho. Louvado seja Deus. Que esta mensagem possa alcançar aqueles irmãos que não usam combinação e tem prazer de deixar 2 botões desabotoados mostrando a tocha de cabelo, causando lascívia, sensualidade e adultério, cobiça na mente das pessoas. E o Espírito Santo de Deus vai ficando triste. O Espírito Santo de Deus, ele quer operar, mas ele opera onde há santidade. Ele opera onde ele é bem-vindo, onde há sinceridade, onde há temor. A Bíblia fala, meus irmãos amados, quando entrar na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos pés. Nós temos, meus irmãos amados, que colocar uma coisa na cabeça, que Jesus vai estar lá, na igreja, no templo, no santuário. Deus vai estar lá, Jesus vai estar lá, o Espírito Santo de Deus vai estar lá. Então não é com qualquer veste, você que participa do corpo e do sangue de Cristo, não é com qualquer veste que você vai para a igreja, para a casa do Senhor, né? Nós vamos dar um desconto para as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra. Para esse nós vamos dar um desconto. Mas para você que participa do corpo e do sangue de Cristo, né? Tem irmão que ele vai para a igreja, com aquelas calças tão grudadinhas, que mostra o volume da genitália. Tem irmão que vai com aquelas calças tão grudadinhas, que Deus abençoe nossa irmã Fernanda. Então tem irmão que vai para a igreja com aquelas calças tão apertadinhas, que parece um chiclete. Meu Deus do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, é tempo de nós se arrepender, voltar ao primeiro amor. Aleluia. Buscar a Deus, Senhor, o que o Senhor exige de mim. Senhor, eu quero melhorar a minha vida perante o teu altar, perante os teus caminhos. Senhor, eu quero abandonar mais o mundo, o pecado. Aleluia. Usa os pregadores, usa as pregadoras para me repreender, para me exortar, porque eu não quero, aleluia, perder a minha salvação, porque Deus não vai ter o culpado por inocente, meus irmãos. Nós temos hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitos irmãos no passado não tinham Bíblia, mas eles tinham temor de Deus, eles andavam em sinceridade. Nós vemos o profeta Elias, que ele era reconhecido pelas vestes. Louvado seja Deus. E hoje em dia, aleluia, 70% da igreja que diz que é evangélico, que diz que é crente, 70% da igreja, meus irmãos, a gente não reconhecemos mais como servo de Deus, como cristão, como cristã. 70% da igreja, aleluia, nas vestes, eles usam uma vestidura estranha.
Porque os profetas de Baal diz: Deus só quer o coração. E as mulheres aproveitam, vai com decotão, mostrando a entrada do seio, ali com calça apertadinha, os irmãos com calça coladinho, aleluia, com os ternos parecendo que vai estourar os botões, parecendo que está com aquele demônio do Incrível Hulk, que vai rasgar tudo, que vai rasgar tudo. Então, meus irmãos, o evangelho, aleluia, a palavra de Deus é como a espada, e a espada vem para tocar em nossa ferida. A espada vem, aleluia, para cutucar a ferida, para arrancar os bichinhos lá, aurimikalabacai, e a palavra de Deus vai nos curar nesta noite, para a glória de Deus. É fogo e é glória, irmão Laodicea, é isso mesmo, é fogo e é glória. O fogo para queimar o pecado, a glória de Deus como sinal da presença do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos amados, aleluia, isso mesmo, quem trouxe o mundanismo para dentro da igreja foram os profetas do Baal. Deus não levantou, meus irmãos, não foi Deus que pediu para esse povo abrir igreja, não. Não foi Deus que pediu para esse povo abrir igreja para liberar pintura, maquiagem, joias, bijuteria, futebol, política. Não foi Deus, aleluia, que levantou esse povo para abrir igreja, não. Não foi Deus coisa nenhuma. Porque Deus quer, aleluia, que nós venhamos acreditar, aleluia, na palavra, na doutrina. Aleluia. Porque a igreja primitiva crescia a igreja na doutrina dos apóstolos. Nós vemos o apóstolo Pedro pregando que o enfeite das mulheres não seja o exterior, no frisado dos cabelos, na compostura de vestido e no uso de joias, no uso de bijuteria. E hoje em dia essas igrejas dizendo que foi Deus que levantou, foi Deus que permitiu. Irmãos, é só o sangue do Cordeiro. A igreja do Senhor, meus irmãos, aleluia, é santa. Não tenha dúvida, a igreja do Senhor vai continuar sendo santa. Goste quem gostar, ache ruim quem achar. Então a igreja do Senhor vai continuar fazendo a diferença. A igreja do Senhor não vai se misturar com política, não vai se misturar, aleluia, com futebol, com imagem de escultura, aleluia, nem com maquiagem, nem com bijuteria. A igreja do Senhor vai continuar no amor, no perdão. Tem crente, meus irmãos, que fica brigando por causa de cargo. Ele chora por causa de cargo, mas não perdoa o irmão, não perdoa a irmã. Está errado diante de Deus, está errada diante de Deus. Está errado. Tem que amar, tem que perdoar, aleluia, para ser salvo. Quantas vezes? 70 vezes 7. Irmãos, não importa, meus irmãos, se um dia a igreja te excluir, escute bem, se um dia a igreja te excluir por causa da santificação, por causa da pureza, da doutrina que você tem pregado, que você aprendeu com os irmãos, aleluia, do passado, não fique triste não. Uma porta pode se fechar para você, mas Deus vai abrir outra. Aleluia. Porque a igreja de Deus, meus irmãos, aleluia, enquanto estiver o Espírito Santo de Deus conosco, sempre vai ter uma porta para mim e para você cultuar a Deus, para glorificar a Deus, espírito, alma e corpo. Aleluia. Quando a igreja, meus irmãos, começou, aleluia, a se envolver com teologia, elas começaram a diminuir a doutrina da santificação das vestes, da santificação do corpo. Aleluia. Quando a igreja começou, meus irmãos, a abraçar a teologia e diminuir, aleluia, a santificação do corpo, parou de falar sobre as pinturas, sobre a calça comprida nas irmãs,
sobre o short, política, futebol. O mundo foi entrando devagarzinho. O mundo foi entrando devagarzinho. Muitas igrejas que eram antigamente protestantes verdadeiramente, que as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, os paralíticos, aleluia, na calçada da igreja, já levantava ali, aleluia, saía da cadeira de roda, aleluia. Hoje em dia, meus irmãos, essas igrejas, que antigamente era de doutrina, e hoje em dia está cheio de teologia, está cheio de teologia. Por que eles não pregam, meus irmãos, sobre a pintura, sobre, aleluia, o novo modo de viver? Por que eles não, aleluia, combate a vaidade, combate, aleluia, a política? Porque tem muita mentira na política. Por que eles não falam, meus irmãos, do perdão? Muitas pessoas estão grudadas com cargo e vão para o inferno com cargo e tudo. É cargo de pastor, é cargo de dirigente, e isso é perigoso, meus irmãos. Você que é pastor, você que é dirigente e não tem pregado a doutrina do Senhor, cuidado, hein? Cuidado. Jesus vai pedir as contas. Naquele grande dia tu não vai escapar dos olhos de Deus, que é como chama de fogo. Tu tá vendo lá as mulheres de Ministério, não fala nada. Tá fazendo o que na frente da obra, meu irmão? Tá fazendo o que na frente da obra? Tu é dirigente, tu é pastor, tu é diácono, presbítero. Eribicalabassuri calabacaia. Tá lá as pessoas lá com roupa mundana, roupa profana. Você não sabe se ele está na igreja, servindo a Deus, participando do corpo de Cristo, ou se ele é ímpio. E você lá com a boca fechada, não repreende, não exorta, não fala da doutrina das vestes, da doutrina do corpo, santificação do corpo. E a igreja só enchendo, só enchendo. Muitas igrejas liberando, é verdade, o terceiro, quarto casamento. Meu Deus do céu, os jovens tudo namorando, chupando a boca da jovenzinha, chupa a boca de uma, chupa a boca de outra, e os pastores lá com a boca fechada, não repreendem mais o jovem, porque a doutrina também é para o jovem também, meu irmão. É verdade, a doutrina é para o jovem, a doutrina é para as crianças, né? Louvado seja Deus, é verdade, meus irmãos. Então, estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis. Os profetas do Baal têm entrado nas igrejas e muitas das vezes têm ocupado posições, aleluia. Por quê? Muitas pessoas estão que nem Eli, já estão cegos, já não sabem mais quem está na verdade e quem está na meia-verdade. Meia-verdade não salva ninguém. Tem que ser a verdade por completo, 100%. Ou serve a Deus, ou serve o diabo. Ou está na igreja, ou está no mundo. Na luz, ou está nas trevas. Se for morno, Deus vai vomitar. Então, pastor, dirigente de igreja, prega a doutrina do Senhor. Cuidado. Cuidado com o leito de enfermidade. Porque Deus quer que você pregue a santificação. Espírito, alma e corpo. Se não tiver coragem, dá lugar para outro. Não fica grudando em cargo não, viu? Tem muitos pastores, dirigentes, que vai tudo para o inferno. Por que será? Porque está que nem os profetas de Baal. Está que nem a igreja de Sodoma e Gomorra. As mulheres de calça comprida coladinha. Aí ele não prega mais sobre essas coisas. Não repreende mais. Não tem mais, aleluia, exortação, mais repreensão. Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, diz ainda mais a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Está vendo aí, meus irmãos? Muitas pessoas, meus irmãos, tendo visões falsas. Muitas pessoas tendo visões falsas, mas não é visão da parte de Deus, porque visões da parte de Deus é conforme a palavra do Senhor, não é conforme a visão dos corações
que estão contaminados pela imundícia de Jezabel, pelo dinheiro do Balaão. Aleluias! Então é tudo ou nada para Deus. Aleluia! Se você aceitou Jesus, meu irmão, que você tenha, aleluia, certeza, aleluia, da tua escolha. É dizer não para o mundo, é tchau para o mundo. Que Deus abençoe nosso irmão pastor Antônio e missionária Andréia. Então, meus irmãos, o evangelho, meus irmãos, é dar um atestado de óbito para o mundo. Oh, meu Deus do céu. Então, meus irmãos amados, aleluia, vamos consultar, meus irmãos, a palavra de Deus. Aleluia, 6:20 de 1 Coríntios. Nós temos que glorificar a Deus mesmo, corpo e espírito. Aleluia, santificação, espírito, alma e corpo. Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, por dentro e por fora. Que Deus abençoe nosso irmão Christian Rogério. É isso mesmo, meu irmão. Continue, aleluia, nesta doutrina, nesta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia fala, meus irmãos amados, que virá tempo, aleluia, em que muitos não sofrerão, não suportarão mais ouvir esta mensagem, esta palavra. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, que Deus ainda tem os seus remanescentes, tem os seus atalaias, tem os seus profetas verdadeiros, que tem aceitado a doutrina da palavra santa do Senhor. Muitas pessoas, aleluia, ficam com ódio, meus irmãos, quando nós pregamos a santificação. Por quê? São filhos do diabo, são filhos do demônio. Tem filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Vamos ver aqui na Bíblia. Vamos para a Bíblia, meus irmãos. Olha só, meus irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra de Deus: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratique a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Está vendo aí? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esta mensagem, meus irmãos, aleluia, quando as pessoas for ouvir esta mensagem, muitos vão amar, mas infelizmente muitos vão odiar. Aleluia. E eles vão odiar quem? De vez de odiar o pecado, o diabo, a vaidade desnecessária, pecaminosa, infelizmente muitos vão me odiar e vão perder a salvação, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e a doutrina de Deus, o mandamento do Senhor, é para nós amar o nosso próximo, não odiar. Alabassuri calabacá. Esta mensagem que eu estou pregando, meus irmãos, e que os meus irmãos acreditam, vivem e praticam, todos nós um dia vamos dar conta. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos amados, vamos aproveitar, meus irmãos, que ainda há homens e mulheres de coragem, que dão a cara a tapa, aleluia, para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Muitos têm seguido os conselhos dos falsos profetas, dos falsos pastores aconselhando, aleluia, para o casal divorciar, porque está em contenda, está em luta, está numa guerra. Não é bem assim não, meus irmãos. Quando o casal está numa contenda, aleluia, não era para ter, mas pode acontecer, aleluia, porque o inimigo é sujo. Se isso um dia acontecer, aleluia, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus em sabedoria, saber perdoar um ao outro, saber amar um ao outro, suportar um ao outro. Aleluia, louvado seja Deus. A irmã se submissa ao marido, e o marido dar a vida pela esposa. Meus irmãos, é um estreito tremendo. A irmã ser submissa ao marido, e o marido dar a vida pela esposa. É estreito, né? Assim como a igreja está sujeita a Jesus Cristo,
assim as irmãs estejam sujeitas ao marido. E o marido tem que dar a vida pela irmã, pela esposa. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, aleluia, o Senhor, Ele está indignado com os profetas do Baal, os profetas mentirosos, os profetas que têm entregado uma meia mensagem. Quando eu falo profeta, aleluia, engloba no pacote pastores, evangelistas, pregadores, diáconos, presbíteros, aleluia, essas pessoas que têm pregado um evangelho laico, um evangelho, aleluia, que não tem renúncia. Deus está triste, meus irmãos. Deus está muito triste, porque Deus quer que nós venhamos entregar o pacote completo. E o pacote completo é esse: espírito, alma e corpo. Nós vemos por aí, meus irmãos, pessoas pregando tremendamente. E prega tremendamente, meus irmãos, e nós sentimos a presença de Deus até mesmo. Até choramos até mesmo. Mas quando tu vai ver lá, essas igrejas, aleluia, louvado seja Deus, as mulheres lá, de calça comprida, aleluia, brinco na orelha, chapinha, aleluia, meu Deus do céu, a igreja parecendo verdadeiramente uma Babilônia. E o povo vai indo, vai enchendo essa igreja, vai enchendo, aleluia, mas não tem uma vida nova, não tem uma vida de renúncia. Louvado seja Deus. Tem um pastor aí, meus irmãos, aleluia, PJ, ele prega tremendamente, mas esses dias ele falou, aleluia, que Deus não está preocupado com brinco, com calça comprida nas mulheres, corte de cabelo, que Deus não está preocupado com essas coisas. Meus irmãos, Deus quer santidade em tudo, por dentro e por fora. Renúncia. A cruz de Cristo não é para colocar na igreja, é para colocar na nossa vida, na nossa alma, espírito e corpo. Está crucificado para o mundo e dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Abandonar essas coisas de Jezabel do inferno, essas coisas do Egito, aleluia. Infelizmente tem crente, meus irmãos amados, confundindo a santificação. Pensa que a santificação é só por dentro e por fora. Muitas pessoas cobiçando a irmã, muitas pessoas cobiçando o irmão, aquele irmão dizendo que é crente, aquela irmã dizendo que é crente, aquela mulher, aquele homem dizendo que é crente, servo de Deus, mas com calça apertada, batom na boca, brinco na orelha, sensual, apertadinha, mostrando, aleluia, as genitálias, mostrando, aleluia, aleluia, o volume, a volúpia das nádegas. Misericórdia. Pessoas indo para academia, mulheres, homens dizendo que é crente, dizendo que são pastores, pregadores, vão para a academia para ficar maiado, para ficar bombado. Estão seguindo o Baal, o falso profeta, os mensageiros do diabo. O sangue de Jesus tem poder. Não siga homem, meu irmão. Siga a mensagem da salvação. Siga, aleluia, a mensagem da salvação. A Bíblia fala que lá em Coríntios, muitas pessoas diziam: eu sou de Pedro. O outro dizia: eu sou de João. Eu sou de Tiago. Eu sou de Barnabé. Eu sou de Cristo. Eu sou dele. Eu sou daquela. Eu sou dessa aqui. Irmãos, siga Jesus Cristo. Siga a mensagem da salvação, a mensagem da redenção, o evangelho puro, genuíno, aleluia, que não dá sombra, não deixa sombra de dúvida. Então, meus irmãos, Deus vai ir de encontro aos ímpios. Os ímpios, naquele grande dia, aleluia, louvado seja Deus, naquele grande dia, os ímpios vão sofrer, vão experimentar a ira, a cólera e o furor de Deus. E os ímpios, meus irmãos, não é o povo que está lá fora, não.
É o povo que está lá fora, sim, mas vai começar na igreja. Vai começar o juízo de Deus pela igreja. Essas igrejas que são verdadeiramente uma Babilônia. Essas igrejas que estão sendo enganadas pelo espírito do erro, da mentira. Os profetas de Baal têm deitado e enrolado. Pessoas, aleluia, comendo da lã e da gordura. Verdade, meus irmãos. Comendo da lã e da gordura. Pedindo aí o trízimo. Tem igreja por aí, vendendo sal grosso. Vendendo rosa ungida. Vendendo um pedaço de gravata. Vendendo um pedaço de pano. Dizendo que ali tem o poder de Deus. Misericórdia. Irmão e irmã, abre o teu olho. Não fica enchendo o bolso desses mensageiros do diabo, não. Comprando rosa ungida. É R$5. É R$10. É água do Jordão. Meu Deus do céu. Para com isso, meu irmão. Para de acreditar nisso. Olha a chave aqui. Chave da vitória. R$10, R$50. Meu Deus do céu. Vamos deixar de ser imaturo. Vamos deixar de ser, aleluia, como uma folha levado pelo vento, ali dessas doutrinas do diabo, do demônio. Igreja que faz até mesmo cair fogo do céu, mas está lá que nem um povo do mundo. São corintianos, são palmeirenses, gosta de futebol, gosta de política. Meu Deus do céu. Está aqui, meus irmãos. Aleluia, naquele grande dia, a ira de Deus vai ser sobre esses mensageiros do diabo, aleluia, que não tem levado a palavra da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, meus irmãos amados, aleluia, é para nos purificar da língua, purificar a língua, purificar os olhos, purificar a mente, purificar o corpo, purificar a alma e o espírito. Nós vemos aqui, meus irmãos amados, aleluia, em Hebreus, glória a Deus, aleluia, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ninguém se esconde da palavra de Deus. Nós vamos ser julgados pela palavra. É a palavra de Deus que vai nos julgar naquele grande dia. Louvado seja Deus. Essa palavra, meus irmãos, é como uma espada que vai até mesmo, aleluia, ao ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11 ao 14, diz assim a palavra de Deus: no qual muitos temos que dizer. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo, aleluia, 12, versículo 12. Diz assim, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que ainda é criança, que necessita de leite, que necessita de papinha. Louvado seja Deus. Não é para a igreja, meus irmãos, aleluia, dá papinha para a igreja, para os membros. É para os membros já estar forte, pelo tempo que já estão na igreja. Mas infelizmente, nós temos que estar falando todos os dias, aleluia, para as pessoas parar de usar roupa apertada colada no corpo, porque são crianças, são, aleluia, meninos na fé, aleluia. E eu não vou me cansar de falar, meus irmãos, por amor às almas, porque tem muitas pessoas que infelizmente
vão perder a salvação, aleluia, por causa das vestes, sim. Pessoa que tem prazer de ficar com decotão, mostrando a entrada do seio. Irmãos ali que fica com 2, 3 botões desabotoados, mostrando o cabelo do peito, não usa combinação. Aleluia, causando tropeço na vida das pessoas, causando tropeço na vida de irmãos e de irmã. Porque tem irmão que ele gosta de outro irmão, infelizmente. Está buscando a libertação. E ele vê lá o irmão, mostrando a tocha de cabelo do peito, mostrando o bico do peito, com roupa transparente, resplandecente, que resplandece. Que Deus abençoe a nossa irmã Enilda Vilela. Que Deus abençoe, minha irmã. Então, muitas pessoas vão perder a salvação por causa das vestes, sim. Quando os irmãos vieram dos Estados Unidos para o Brasil, eles disseram para eles: olha, quando chegar no Brasil lá, não esqueça de pregar a doutrina das vestes. Por quê, meus irmãos amados? Porque eles já sabiam, meus irmãos, aleluia, que muitas pessoas iriam parar de pregar a doutrina das vestes. Nós vemos aí muitas igrejas, meus irmãos, que não pregam a doutrina das vestes. Muitas pessoas, pastores de short, pastores que vão para a praia e ficam de sunga, pastoras, bispas, apóstolas, vão para a praia e ficam de biquíni, maiô, dizendo que Deus só quer o coração. Aleluia, louvado. Igrejas que eles vão, aleluia, pelados. Eles vão sem cuecas e elas vão sem calcinha. Vão totalmente nu. É verdade, meus irmãos. Então, os irmãos dos Estados Unidos falaram, quando eles estavam lá no primeiro amor, aleluia, enviaram os missionários para cá. Falaram: olha, quando chegar no Brasil, aleluia, louvado seja Deus, quando chegar no Brasil, não esqueça de pregar a doutrina das vestes. Muitas pessoas, obreiras, diaconisas, vão para a igreja com aquela calça leg, aleluia, e mostrando a entrada do seio, e fica lá, aleluia, sendo diaconisa, orando em posição. Outras mulheres com a unha grande, tão grande, parecendo a unha de um gavião, uma unha de um avestruz. É verdade, meus irmãos. Com a unha pintada de preto, com a unha pintada de vermelho, com a unha pintada de carvão. E coloca a mão nas pessoas. E você, minha irmã, você, meu irmão, não pode aceitar essas mãos imundas na sua cabeça. Não pode aceitar. Nós vemos que Jezabel adorava Baal, e quando ela entrou na igreja de Deus, no meio do povo ali, ela levou as maquiagens, as bijuterias, as pinturas, os enfeites, e quando ela morreu, os cachorros comeram o corpo dela. Só não comeu as partes que estavam pintadas. Por quê? As pinturas diante de Deus é imundas. Diante de Deus é uma imundície. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não adianta ficar com raiva, ficar com ódio do irmão Edilson, porque eu sou pó e cinza e miserável pecador. Um dia eu vou dar conta de tudo isso que eu estou falando, e naquele grande dia tu vai saber se eu estou falando pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do Baal. E se você morrer nesta noite, nessas vaidades de Jezabel, se você morrer nesta noite com essas vaidades, roupas escandalosas, indecentes, imundas, imorais, quando você estiver lá no inferno, porque vai para o inferno mesmo, não adianta. Se não se arrepender, se não der tempo para se arrepender, quando tu estiver lá no inferno, tu vai lembrar: olha, aquele irmão estava falando a verdade, aquele irmão estava dizendo a verdade. E lá no inferno, tu vai ser afligida. Os demônios lá vão te afligir dia e noite. Então se arrependa hoje ainda. Essas calças leg, essas calças compridas, minha irmã, essa chapinha do inferno, essas pinturas, bijuteria, maquiagem, alabaçura e calabacaia, corta tudo, faz um montão, joga no lixo, joga na lata do lixo. Aleluia. Meu irmão que usa short, bermudas, aleluia,
Se conserte. Joga tudo no lixo isso. Você que gosta de futebol, gosta de torcer pro Corinthians, São Paulo, joga tudo isso pro lixo. Joga na lata do lixo. Minha irmã que está com a seta no coração querendo ser política, cuidado. Isso aí não é de Deus não. Escapa-te por tua vida, porque na política tem mentira, tem lá ladruice. Não queira se envolver com isso. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, aleluia, vamos ler aqui rapidamente em 1 Pedro 2:2. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Está vendo aí, meus irmãos? Não falsificado. Tem muitas pessoas, aleluia, comendo uma palavra falsificada dos mensageiros do diabo. Muitas pessoas, aleluia, têm provado, aleluia, um leite, aleluia, contaminado. E nós temos, meus irmãos amados, que crescer é na palavra de Deus, no conhecimento, é na doutrina mesmo, aleluia, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo, ser imitador de Deus, aleluia, como nós somos de Cristo. Será que você tem sido imitador de Deus ou dos falsos profetas? Será que nós temos sido, aleluia, imitadores da igreja de Deus ou da igreja do anátema? Porque tem muitas pessoas, meus irmãos amados, que pensam que vai para o céu, mas de mão dada com Acabe e Jezabel, só se for no céu da onça, né? No céu da onça. Aleluia, porque o evangelho é renúncia mesmo. Louvado seja Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que tem pregado, aleluia, a palavra de Deus, combata o mundo, combata o pecado e a vaidade. Deus sempre vai estar com você. Nas horas difíceis, na hora de lutas, na hora de tribulações, o Senhor vai estar com você. Louvado seja Deus. Continue. Goste quem gostar. Ache ruim quem achar. Deus será sempre contigo, meu irmão e minha irmã, que tem defendido esta palavra. Porque esta palavra não é minha. Esta palavra é do eterno Deus que fez os céus e a terra. Deus é santo e exige santidade em tudo. Na maneira de falar, na maneira de cortar o cabelo, os irmãos, na maneira de se portar. Tem irmão que está deixando a costeleta crescer, que nem a costeleta dos roqueiros. Meu Deus do céu. Costeleta grande não é para crente, servo de Deus. Irmãos, aleluia, que tem andado, aleluia, com um topetinho, parecendo o topetinho dos punk. Meu Deus do céu. Isso não é da igreja de Deus não, meu irmão. Ezequiel capítulo 44, versículo 20. Ezequiel, não diz a palavra de Deus? 44. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus, aleluia, da seguinte maneira: e a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. Louvado seja Deus. Tosquiarão. Nós temos que tosquiar o nosso cabelo, meus irmãos. Ter um cabelo verdadeiramente do servo de Deus. Tem pessoas que rapam a cabeça, deixa ali no couro puro. Até mesmo um faz até ferida com aquela expresso barba. Faz ferida na cabeça, que quando eu vou falar com eles ficam irados. Uns ficam até mesmo endemoniados. Eu falo para o seu próprio bem, meu irmão, porque eu te amo. Aleluia. Já pensou você andando de madrugada, indo para o trabalho, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, com a cabeça rapada, e aquela irmãzinha simples, ela vai te olhar, ela vai ter medo ou ela vai ter alegria? É claro que ela vai ter medo, vai transmitir um medo para ela, ela vai ficar com medo, porque cabeça rapada não é para nós, homens de Deus, é para os ímpios, não é para nós não. Talvez na Bíblia tu vai encontrar alguns homens que raparam a cabeça, ali foi um momento de fraqueza deles. Nós vemos aqui, meus irmãos amados, Abraão, o patriarca, ele mentiu, ele falou, aleluia, Sara é minha irmã, mas era esposa. Porque Abraão mentiu, eu vou seguir a mentira de Abraão?
Porque Isaac mentiu. Isaac falou, aleluia, ela não é minha esposa, é minha irmã, porque ele estava com medo, ele mentiu. Ah, nós vamos mentir. Não, 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 meu irmão. Não vamos imitar as fraquezas dos irmãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou e deixou Urias ir para o campo de batalha na frente da obra para ser fuzilado, para ser morto. Será que nós vamos imitar a fraqueza dos homens de Deus? Porque nós temos, aleluia, nossos defeitos, meus irmãos. Nós temos os nossos defeitos. Tu vai seguir, aleluia, os defeitos dos irmãos? Não, não. Nós temos que seguir, aleluia, o fruto digno de arrependimento. Se um dia, se eu tiver, meus irmãos, em fraqueza, seguindo alguma coisa errada, aleluia, coisas que não estão na Bíblia, não pode seguir. Tu tem que seguir a verdade da salvação. A verdade que leva à santificação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu rogo a oração de cada um de vocês, meus irmãos. Eu sei que o diabo está furioso, mas o meu compromisso é com Deus. O teu compromisso, meu irmão, é com Deus. Uma porta se fecha, Deus abre outra. Amém? Porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Canal Pastor Antônio e Missionária Andréia. Continua. Continua. Falando a verdade. Continua. Não temas. Deus é com vocês. Louvado seja Deus. Permaneça nessa simplicidade, nessa verdade. Deus vai defender vocês. Custe o que custar. Doa quem doer. Aleluia. Continua nesta sã doutrina do Senhor. Nesta verdade. A palavra da santificação. Continua. Deus vai guardar vocês. Deus é com vocês. Canal Pastor Antônio e Missionária Andréia. Que Deus abençoe cada um de vocês que participaram dessa live. Se Deus permitir, aleluia, estaremos aqui amanhã, nesse mesmo horário, se for da permissão de Deus, para a glória de Deus. Convida, aleluia, a todos para saborear desta mensagem. Que Deus abençoe nossa irmã Laudeci, aleluia, que Deus abençoe todos os irmãos de Uruguai, os irmãos Alexandre, o irmão, o Alvo é Cristo. Abençoe todos vocês, um forte abraço do seu irmão Edilson Trindade, para a glória de Deus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe nossa irmã Fernanda.